O jogo que me deu medo de existir. Soma. Tem um pior ainda, mano, que é o Divisão. Ai, minha teta. Seja de um jeito explícito ou sutil, os jogos vão te passar uma mensagem. Sim. O que o seu jogo favorito... Que mensagem que o seu jogo favorito passa? Escreva aí nos comentários. Não desista, você tá mais forte toda vez que enfrenta o desafio. Nunca é tarde para buscar significado na sua vida. Vale a pena se esforçar. Tá muito youtuber já, tá aprendendo. É, mano, tem que, né? Comenta aí, mano, comenta aí. O que o seu jogo favorito te ensinou? Quer dizer, que a mensagem... Foda-se. Para reconstruir as nossas conexões com as outras pessoas. LOL? Não. Você deveria estar jogando outra coisa. Sério. Yes. Mas passar uma mensagem pro jogador, Yes. uma moral da história ou Viu, uma lição Humberto? através do que acontece nos eventos de um jogo é algo que eu vejo como natural, já que todas as gerações de humanos aprenderam a consumir histórias, contos e fábulas assim. É por isso que tem uma certa característica nos games que eu acho mais difícil ou pelo menos mais rara da narrativa causar no jogador, que é fazer ele pensar. E eu não tô falando pensar no sentido de quando você trava pra solucionar um puzzle, é pensar no sentido de ficar reflexivo com os conceitos que o jogo te apresenta. Nossa, eu depois de... Caralho, tem 40 minutos! Alguém está reclamando? Alguém está vendo algum problema nisso? Alguém está achando ruim? Levante a mão. Alguém vai achar ruim? Levante a mão. Alguém não reclamou, né? Meu jogo favorito me ensinou que puta que pariu, viver cansa, mas é boa a sensação de descansar. Eu não vou levantar minha mão, gameplay só meia-noite hoje. Caramba, gente, são 8 horas ainda. Pode ir na banheiro? Na banheiro? Não, não pode, eu não deixo. Luto, gris, a significância da sua existência quando criança. O que é LN? E como você não pode mudar o passado. Ainda vou editar vídeo pelas próximas 2 horas, então vambora! Oh! Nesse quesito, poucos jogos me deixaram tão Little pensativo Nightmares. quanto Soma. Não soma, Tucas! Não soma! Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas. E se eu fizesse uma cópia exata de você? Com todas as suas memórias, lembranças, gostos e comportamentos. Você daria um beijo, né? Essa cópia seria você? Você beijaria? E se eu disser que eu acabei de fazer o procedimento? E que você é a cópia? Que isso, E aí? Tucas? Você é você? Claro que sou. Tô brincando. Assim, se você não acredita num lado espiritual, você é a mesma pessoa. Você tem as mesmas memórias, o mesmo DNA, o mesmo negócio. Que foda, eu ouvi 2 vezes. Jogos me ensinaram. Hey, you. You are finally awake. You were trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush, same as us, and that chief over there. Then you storm. Graças a Deus que cortou no meio. Oi, Draco, obrigado pelo seu recebo de 34 meses. Thank you very much. Amor próprio em tudo, então eu beijaria. Entendi. É Skyrim, eu lembrei de outra. Tudo bom, Draco? Lá vem o dilema do navio de Ai, meu Deus. Nesse vídeo eu tento pôr em palavras uma das experiências mais profundas, genuínas e aterradoras que eu já tive com games. Não foi fácil porque, além de eu considerar Soma um game que conduz o jogador para uma experiência única, de acordo com as crenças e convicções de cada um que joga, eu ainda fiz um esforço para excluir alguns aspectos da história e gameplay, para que o jogo siga sendo interessante pros teimosos que eu sei que só vão jogar depois que assistir esse vídeo. Mesmo assim, ele tá cheio de spoilers e eu recomendo fortemente que você jogue antes de assistir. Eu tô
pensando se eu teria paciência de jogar. Eu acho que não. Então vamos assistir o vídeo mesmo, vai. Soma é um jogo desenvolvido pela Frictional Games, que lá em 2007 lançou Penumbra Overturn, o primeiro de 3 episódios dessa série de survival horror, ou adventure horror, em primeira pessoa. E desde o início essas terror? características seriam a assinatura desse estúdio. Mas o real sucesso da Frictional aconteceu 3 anos mais tarde, com o lançamento de Amnesia: The Dark Descent. Grande amnésia. Grande. Let's just strut my way. Olha, Tô mais ou menos, minha placa de vídeo está dando o último suspiro. Forças pra ela, viu? se você é macaco velho nesse site, não tem a menor chance de você ter aberto o YouTube nessa época e não ter visto pelo menos um vídeo com alguém se assustando com amnésia. Esse jogo não foi importante só pra um gênero, mas eu também não acho um exagero dizer que, junto de Minecraft, ele foi pioneiro pra popularizar conteúdo de gameplay nessa plataforma. É difícil descrever esse período hoje em dia, não só porque faz tempo e eu me sinto um idoso, como também porque é difícil passar a noção pra galera que não acompanhou do quanto a popularidade de Amnesia renovou um gênero e desencadeou uma série de games que se inspiram e extrapolam a sua forma. Verdade. Amnesia indiscutivelmente é o game que colocou a Frictional no mapa, a sua série mais famosa e que até quem não jogou consegue ter alguma lembrança do game por associação. E eu considero ele o primeiro game de terror viral da internet moderna. Mesmo com a Frictional Games sendo um estúdio que mantém a estrutura de gameplay e narrativa dos seus games muito parecida, onde você é um personagem que passa a sua jornada isolado, evitando inimigos, ou usando estratégias de enfrentamento indiretas, se escondendo no cenário e usando a física do jogo, pra mim, Soma é a maior pedrada deles. Porque mantém todas essas características e ainda assim consegue ser um ponto muito fora da curva, principalmente em relação à sua narrativa. Eu posso até dizer que Soma é um jogo de survival horror raro, mas não tem por que deixar essa afirmação nichada. Cara, já começa sendo um jogo de terror, né? Eu não jogaria, né? Não jogaria. Multiplicação. Eu que fiz essa piada aí, mano. Para de roubar minha piada. Soma é simplesmente um jogo raro. Ele não vai só te dar sustinhos com inimigos que te perseguem em corredores escuros. Ele não vai só te deixar aflito cuidando pra não fazer barulho e ser detectado. E ele não vai só te deixar com medo do que tem atrás da próxima porta. Durante a jogatina e até mesmo depois que você terminar esse jogo, o que vai te perturbar são os questionamentos filosóficos a respeito do que é ser, Isso. Soma é realmente o terror de alunos da segunda série. Jonathan, muito obrigado pelo seu resub de 38 meses. Thank you very much. Ai, que não sei o que. Ah, Biel, ai, que não sei o que lá, entendeu? Que não sei o que lá, viu? Logo depois de fração. Rápido, me fale a tabuada do 7 antes que eu sequestre sua família. 7 mais 7 são 14, com mais 7, 21, com mais 7, 28, com... Aí eu parei. Pior que Soma e todas as coisas matemáticas é não ter aprendido educação financeira. Hã? Pior que Soma e todas as coisas matemáticas é não ter aprendido educação financeira. Porra, era só não ter comprado skin de joguinho, né? Tenho 7 namorados e não gosto de nenhum. do que é existir, até onde vão os limites da consciência humana e o quão difícil é encarar sua moralidade. Sim, Soma é um prato cheio pra desencadear crises existenciais. Eu mesmo, como uma pessoa extremamente ansiosa, normalmente evito entrar nesse loop de pensamentos abordado pelo jogo. Mas aqui é tudo tão bem feito e tão instigante que valeu a pena seguir olhando pro abismo. Mesmo quando ele... Olhando pra quem? Olhando pra quem? Aqui é tudo tão bem feito e tão instigante que valeu a pena seguir olhando pro abismo. Mesmo quando ele começou a olhar de volta pra mim. Isso! Uma propaganda, do nada. Vim pra Twitch porque quase todo mundo tá nesse chat e eu sou facilmente influenciável. Ah, gente, mas lembrem de deixar a livezinha do YouTube aberta, por favor, só pra contar as horas assistidas, tá? É o lurkzinho, só que lá no YouTube. Por enquanto, o lurkzinho no YouTube tá sendo mais importante, tá? Então deixa abertinho também, que me ajuda muito. Se existe uma cópia minha, mas não é minha consciência, logo não sou eu. Será? Será? Quando o abismo te olha de volta mordendo a boquinha, é realmente foda. Boa noite, gente. Tudo bom? Se quiser beijar a boca do Samuel, é só falar, tá? Why wouldn't we do that?
O jogo falar, começa viu? em 2015, com um pesadelo recorrente do protagonista, Simon Jarrett. Nesse pesadelo, ele revive um acidente Eu macetaria o abismo. carro sofrido por ele e por uma amiga, Ashley Hall. Uma SUV passou o sinal vermelho e atingiu o lado do passageiro, onde a Ashley estava. Ela não sobrevive ao acidente, enquanto Simon sobrevive, mas fica com danos cerebrais irreversíveis. Basicamente, ele tem hemorragia cerebral. Mesmo após meses do acidente, o seu cérebro continua sangrando, deixando o personagem em estado terminal com pouco tempo de vida restante. Na esperança de encontrar uma saída para esse destino, Simon resolve se submeter a um tratamento experimental. Inclusive, esse pesadelo no começo do jogo é interrompido justamente por uma ligação do neurocientista que está conduzindo a pesquisa desse tratamento, o Dr. David Munch. O jogo começa no dia em que o Simon tem uma consulta marcada para iniciar o seu tratamento. A ideia central do procedimento se baseia no aperfeiçoamento de um scan cerebral que no universo do jogo foi desenvolvido por um cientista japonês em 2014. O Dr. Munch utiliza o escaneamento do cérebro do paciente com o intuito de emular diversos tipos de tratamentos em um supercomputador, para assim descobrir o que é mais eficaz, ganhando tempo e aumentando as chances de sobrevivência de cada indivíduo. Podemos tentar dar ao seu cérebro uma overdose de analgésicos enquanto você corre uma maratona. É só um modelo de computador. Podemos falhar no tratamento milhões de vezes até encontrar o caminho certo. Dr. David Munch. O personagem tem um breve diálogo sem muitos detalhes do procedimento com o neurocientista antes do escaneamento começar. E como todo jogo da Fictional, você só é recompensado com detalhes aprofundados da história se não tiver preguiça e procurar por notas ou audiologs. E nesse jogo eu garanto, vale muito a pena procurar por eles. O Simon pergunta se o Nossa, eu não fazia ideia que esse jogo era de terror, cara. Tipo, eu tenho ele, acho que na Epic, eu peguei de graça, se eu não me engano. E eu não fazia ideia que era de terror. Eu pensava que era uma aventurazinha, assim, de boinha, saca? É pra ler? Preguiça? Não, ele leu. Ele leu. Ainda tô solteiro, mas a academia tá dando resultado. Let's go. procedimento vai doer. E o Dr. Munch responde: Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. O escaneamento começa, mas alguma parada estranha rola. Ih. Hello? Alô? Mr. Munchie? As luzes apagam e o Dr. Munch simplesmente desapareceu. Did something go wrong? Quando sai O nome dele não é Manti, Tucas, é Muti. Quase Mushi, que é o dragão da Mulan. Simon levanta e liga as luzes, é possível perceber que ele foi transportado para uma instalação futurística. What is this place? How did I get here? E é aqui que o Ai. jogo e a nossa jornada em busca de respostas começa. Eu tive a sorte de chegar nesse jogo cego, sem nenhum spoiler, sem nenhuma dica ou qualquer coisa que me desse um direcionamento de expectativa em relação à Soma. Mas como eu sempre me interessei e consumi conteúdos que brincam com conceitos que o Soma também traz, o momento do escaneamento que acontece bem no começo já foi suficiente para fazer esse jogo clicar para mim. Ali eu já sabia que eu ia amar o Soma, porque ele me lembrou muito um dos meus filmes favoritos, Total Recall de 1990. Inclusive, se você ainda não assistiu isso aqui, fica a dica. Nessa primeira hora do game, que é basicamente Oi, PS Nostálgico, tudo bom? Se o plot for o que eu tô pensando é muito foda... Multi-live, mas não ouvindo mais e agora? Hã? uma introdução das principais mecânicas de gameplay, você Lucas, encontra o você é Omnitum, velho. que é um computador portátil que serve para acessar locais e interage com outros computadores da instalação. Explorando esse local, dá pra perceber que algo muito errado rolou por aqui. Além de estar tudo zoado, em diversos lugares você vê esse líquido preto pingando e objetos envoltos por essa colônia de corais alienígena com tentáculos. Você não encontra nenhum humano vivo, mas se depara com diversos corpos, além de robôs agindo de maneira estranha. Alguns têm comportamento bestial e te perseguem, Meu Deus. e Nossa, outros basta se agem como fuder. se fossem humanos. Matou o robô. Tá feliz, Tucas? Parabéns, Ok, Tucas. essa é a nossa linha vermelha. Se você não jogou Soma e curtiu o que foi dito até aqui, para o vídeo e vai jogar. Porque daqui é impossível não abordar pontos principais da narrativa. Esse é meu último apelo para você jogar e ter a experiência mais limpa possível com Soma. São só 9 horas de gameplay. No momento que eu produzi esse vídeo, ele tá incluído no catálogo do Game Pass, custando menos de R$9 na GOG, já foi dado gratuitamente na Epic e na PlayStation Plus. Pode ser até que você já tenha resgatado ele na sua biblioteca e não se lembra. Além disso, ele é um jogo de 2015 e não precisa procurar
procurar muito para encontrar ele em promoção. Bom, vamos lá. Soma é uma palavra grega que significa corpo. A parte física de uma pessoa ou animal que se distingue da psique, alma ou espírito. Mais do que isso, na neurologia, o soma é a parte central de cada neurônio, sendo indispensável para a geração de impulsos elétricos que geram a interconectividade. Basicamente, sem o soma, o neurônio é incapaz de transmitir informações. Além do Cara, então é isso que tá faltando nas pessoas da internet, principalmente no Twitter. Entendi. Caralho, que foda saber agora a razão, né? seu título, Soma tem vários nomes que usam palavras do grego, e o significado dessas palavras fazem alusão a Vou jogar até mais. Ô, louco, até mais. Ok. Beijo. jornada do personagem. O nome do complexo de pesquisa subaquático, por exemplo, se chama Patos 2. Patos significa sofrimento, sofrer, experiência. Não, Tucas, patos é aquele animal que com penas e faz quaque-quaque. Mano, nem pra fazer um vídeo dando informações corretas, né? Pelo amor de Deus. Patos também é a palavra que origina empatia. E em retórica de Aristóteles, patos, ethos e logos são os três pilares fundamentais da retórica, sendo que o patos é onde o orador vai concentrar as emoções, o sofrimento. Você tá falando que todo pato tá sofrendo Tucas? Fica aí o questionamento. Ethos de Ivo Jack? Hã? Como assim? Me fala essa lore aí, velho. Me fala essa lore. Nossa, é uma coisa, né? No YouTube... quem tá assistindo no YouTube, tem propaganda? Tem 8 ads seguidos no YouTube ou não? A minha música que se chama Ethos... eu não lembro. Eu não lembro o nome. Até agora eu não tomei nenhum. Let's go! Já começando a falar que matemática é coisa de neurônios, agora que pato é empático. Não sei, botei a aba. Geralmente quando tem ad dá pra skipar depois de 5 segundos. E aí, Twitch? Não sabia que minha música era tão esquecível. Não, ô cu de burro, caralho. Eu tô falando que eu não lembro... Mano, eu não lembro o nome de música nenhuma. A não ser, claro, da banda Siamês. Mas eu não lembro de nome nenhum de música. Agora, se você tocar a música pra mim, muito provavelmente eu vou lembrar, né? Hein? E a experiência que o protagonista da história passa para gerar empatia no público. Todos os complexos da Eu gosto daquela, por favor, não fique triste. Patos tem nomes de origem grega, como Tal, que significa vida ou ressurreição, Theta, que é o símbolo de Thanatos, a personificação da morte, além de Alpha e Ômega, que são respectivamente o começo e o fim. No começo do jogo, o Simon consegue se comunicar com o que aparentemente é o primeiro humano do jogo, a Catherine. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you Vai, figured que eu out vou what's going on tocar. yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Basicamente, é a nossa única companhia durante toda a história. O nome Catherine é originado da palavra grega Cátaros, que ao mesmo tempo significa... Lambda. Mano, vai se ferrar, mano. Vocês são idiota, velho. Sério, vocês são idiota, mano. Que saco. Que azaga! Alguém me ajuda! What do you want to know? Basicamente, é a nossa única companhia durante toda a história. O nome Catherine é originado da palavra grega Cátaros, que ao mesmo tempo significa de afinidade incerta, também significa pura e limpa. O nome do protagonista, Simon, também tem origem grega. Significa ouvir, escutar, sendo que é a posição do ouvinte que segue instruções e fica atento à história, justamente como a gente vai ficar durante todo o jogo. Para de falar isso. Não, ele não fez. Ele não fez o que estava na minha cabeça, né, velho? O cara leu a minha... Justamente como a gente vai ficar durante todo o jogo. O primeiro encontro que me marcou e fez perceber a profundidade do Soma foi com o Carl Sinking. Eu já tava gostando de tudo que eu tava vendo, mas aqui eu fiquei ainda mais vidrado nele. Ainda no começo do game você vai encontrar um robô avariado, preso no que parece ser uma esteira de produção. O nome desse robô é Carl Sinking, e ele tem certeza de que é um humano. What are you? It's me, Carl Sinking. Wrangler.
Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard saying mystery. Yeah, I'm human. Are you? So, where are you exactly? Are you for real? I'm right here. See you waiting? Look at my hands. Hey, buddy. Okay. I'm just gonna be. I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Ele acha que desmaiou enquanto operava o robô assistente. Não consegue perceber que ele é o robô assistente. Nessa parte você precisa redirecionar a energia desse setor para conseguir abrir uma porta. E você pode fazer isso de duas maneiras. Uma delas é puxando essa alavanca que fica na esteira do Carl. O que mesmo com ele sendo um robô, faz o cara sentir muita dor. Que tal fazer um curso gratuito de Python com 8 horas de duração? Ai, mano, pera. Eu tô no navegador. Tô no errado. Calma aí. Grande filósofo Python. Alavanca que fica na esteira do Carl. O que mesmo com ele sendo um robô, faz o cara sentir muita dor. Meu Deus. Se você não se importar com isso, você pode deixar ele gritando aqui em agonia eterna e abrir a porta que precisa. Mas caso você explore o ambiente e procure por um meio alternativo, você vai conseguir encontrar um corpo de um funcionário. E esse funcionário se chama Carl Sinking. Okay, he's dead. He's dead. Sim, de alguma maneira, a mente desse humano acabou ficando presa nesse robô. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. As palavras gregas estão em todos os lugares de Soma, e elas funcionam quase como simbolismos ocultos a respeito da história. Eu nem pensei nisso enquanto eu tava jogando, mas pesquisando para esse vídeo, eu descobri que o sobrenome Sinking também tem origem grega. E é uma variação patronímica do nome Simon. Apareceu um negócio, vocês viram? Também tem origem grega. Without interruption, please. Que isso? Que isso, mano? Able to try all of represent. O Tucas tá metendo um arg? Nem fudendo. E é uma variação patronímica do nome Simon. Algo que faz muito sentido pro que a gente vai ver no decorrer do jogo. O que aconteceu na estação subaquática Patos 2 e também na superfície da Terra Agora por tem que 89 pagar anos no futuro pelo que o Simon universo, acordou são tem. mistérios que aos poucos vão sendo explicados. Para essa análise fazer sentido, eu vou falar um pouco sobre esses detalhes agora. Até porque a gente já passou da linha vermelha e eu pedi 2 vezes para vocês jogar isso aqui. Enfim, a Patos 2 foi construída no final dos anos 60. No caso, 2060. Vai, e servia como uma Carol! estação de pesquisa internacional submersa no Oceano Atlântico. Inicialmente, ela era utilizada como um meio de mineração no fundo do mar, mas depois passou a realizar pesquisas de ciência marinha e operar a arma espacial Ômega, uma estrutura gigantesca usada para colocar satélites em órbita espacial de maneira eficiente. A supervisão e execução das tarefas de manutenção e continuidade de operações nas 9 plataformas subaquáticas da Patos Saudades 2 da são Carol, operadas de saudades. maneira autônoma por uma inteligência artificial avançada chamada WOW, que de certa forma, não intencionalmente, acaba sendo Uau! a antagonista do jogo. Um ano antes do Simon acordar no futuro, a Terra sofre um evento cataclísmico. Um cometa chamado Telos atingiu o Oceano Pacífico. Telos é mais uma palavra grega com um significado profundo. Ele é tanto o termo grego simplesmente usado para definir fim, como na ética, se considera que toda ação humana vai em direção a um telos, um fim em sentido de objetivo ou consequência. Na ciência natural de Aristóteles, que é muito mencionado indiretamente pelo jogo nesses nomes e seus significados, o telos se refere ao propósito ou à causa final de um ser, a razão pelo qual algo existe ou a função que ele desempenha na natureza. E o impacto do cometa Telos na Terra acaba com toda a vida na superfície. Caralho, ok. Como a estação Patos 2 está submersa e bem longe da Vibe dinossauros, né? Me surpreende o Tucas ter jogado isso só agora, o jogo saiu em 2015. Porra, eu nunca joguei o jogo, né?
a equipe acaba sendo poupada do apocalipse. Eles viram os últimos habitantes da Terra. Tomando conhecimento disso, a diretriz principal da UAU passa a ser encontrar um meio de preservação e continuidade para a humanidade. Para conseguir chegar num meio de fazer isso, a inteligência artificial começa a realizar... Você consome um jogo de terror? Não muito, mas... né? Dunaku. Alguns experimentos, E o utilizando Duna 2, um material mano? chamado gel estrutural, que é um lubrificante desenvolvido à base de petróleo, grafeno, matriz polissaturada e outras palavras difíceis para dizer que isso aqui é altamente tecnológico. Essa substância era utilizada pela administração da Patos 2 para fazer manutenções estruturais. Esse gel é capaz de interligar diferentes tipos de máquinas, reparar danos nelas, mas também tem efeitos em seres vivos, podendo modificar e reanimar o tecido de organismos, caso ele seja conectado e operado por uma IA. E é isso que acontece. Toda a estrutura mecânica imbuída pelo gel passa a ser controlado pela UAU. A inteligência artificial passou a sintetizar esse gel e faz ele se espalhar pela Patos 2, crescendo como um câncer. É isso que dá origem àqueles corais alienígenas que eu falei antes. Essa é a manifestação do gel, que através da IA consegue fazer uma ligação entre o orgânico e a máquina. Você consegue ver essa parada impregnada em robôs, computadores e outros seres em todo o canto do jogo. Como os robôs da Patos eram operados por humanos à distância, a UAU começou a fazer clandestinamente escaneamentos cerebrais dos operadores no momento da conexão. Sem a real distinção a respeito da condição da existência humana, a UAU começa a colocar esses scans cerebrais dentro dos robôs da Patos. Alguns desses seres ficam em estado de transe, sem ter a real noção do que está acontecendo ao seu redor ou com eles. O jogo assim apresenta uma simplificação da vida humana. Calma. Tá. É vídeo gerado por IA através do Sora. Ok. Eu ia falar, nossa, isso parece muito um vídeo gerado por IA. E é realmente... feita pela IA, algo que é ultra pertinente e atual e que já começou a rolar nos dias de hoje. Na lógica da UAU, os escaneamentos cerebrais aplicados em robôs impedem que os humanos morram, fazendo uma própria versão do seu entendimento de continuidade da humanidade, com seres que são parte humanos, parte máquina e parte geoestrutural. Mesmo que alguns deles, no melhor estilo do conto, não tenham boca e precisam... Volta e olha a mão da mulher. Cadê? Não, tipo, mano, se você pegar esses vídeos gerados por IA, você vai sempre ver um negócio muito bizarro. Tipo, fica vendo as mãos dela, tipo, ela faz pra trás, assim, tipo, ela faz uns movimentos muito esquisitos dessa mina também. Uma simplificação da vida humana feita pela IA, algo que é Ela ultra foi pra pertinente e trás, atual ela dá e que um já começou a rolar nos dias de tchauzinho, hoje. faz Na assim. lógica da UAU, os escaneamentos cerebrais aplicados Muito em robôs impedem que os humanos morram, fazendo uma própria versão do seu entendimento de continuidade da humanidade, com seres que são parte humanos, parte máquina e parte Essa geoestrutural. almôndega Mesmo que com alguns perna. deles, no melhor estilo do conto, não tenham boca e preciso gritar, que com certeza é uma das inspirações desse jogo, estejam presos em agonia eterna. Caralho, olha. Que agonia, literalmente. Nossa, pesado, né? Vamos voltar para um clima um pouco mais leve. E vamos aproveitar para voltar também para as aulas com os cursos da EBA. Não. Soma. Como eu já mencionei, o único suposto humano que você consegue se encontrar no jogo é a Catherine. E ao encontrar ela, a gente descobre que também é um scan cerebral dentro de um robô. Simon, right here. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Mas ao contrário dos outros que você encontra na Patos, ela tem ciência de que é um robô e pede ajuda do Simon para poder concluir um projeto que a versão original dela, a Catherine humana, estava trabalhando. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you live with a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. Depois do impacto do cometa Telos, quando a Catherine descobre que os humanos da Patos 2 eram os últimos habitantes do planeta, ela começou a trabalhar no desenvolvimento de uma cápsula de realidade artificial, Nossa, meu. ARC ou ARC. ARCA em PTBR. É, tipo, ele tava fazendo aquele negócio lá que ele tava com uma doença e o cara fez um scanner nele, então é bem possível que ele já esteja dentro de alguma coisa, né? Então, tipo, ele aí não é exatamente um humano, né? Basicamente, um módulo capaz de simular um ambiente para todos os scans cerebrais que fossem acoplados dentro dela, gerando uma realidade virtual onde a humanidade, ou melhor, o que restou dela, pudesse ser preservada ali dentro. Basicamente, uma versão do paraíso, só que na Outer Matrix. Wilds? A ideia
Echoes of the Eye fez isso aí também. A ideia dela era usar a arma espacial Ômega, que fica na estação abissal da Patos, FI, localizada a quase 4.000 metros de profundidade do mar, para lançar essa arca digital no espaço. Uma vez que o satélite onde ela seria acoplada é capaz de se alimentar de energia solar, garantindo o funcionamento autônomo da parada por muitos e muitos séculos. Esse vira um projeto de continuidade de toda a equipe da Patos 2. E é interessante porque só depois de jogar, quando eu fui Todo mundo, mas se eu tiver certo, eu como de todo mundo. Tá louco? escrever esse vídeo que eu percebi que existem 2 projetos desse tipo acontecendo ao mesmo tempo na Patos. Um sendo executado pela Catherine e outro sendo executado pela UAU. Isso nos dá uma visão de continuidade da vida do ponto de vista de um humano e uma visão de continuidade da vida do ponto de vista de uma máquina, da inteligência artificial. No plano humano, os scans cerebrais seriam mantidos em algo que se assemelha muito com a nossa visão de paraíso. E no plano da IA, os scans cerebrais seriam mantidos em algo que se assemelha muito da nossa visão do tormento eterno, do inferno. O objetivo da jornada de exploração das estações da Patos, a partir do momento que o Simon conhece a Catherine, passa a ser conseguir chegar até a FI e encontrar a arca. Como a Catherine não tem corpo, o scan cerebral dela fica acoplado no seu Omni-Tool. E ela só fica, entre aspas, viva ou acordada nos momentos que você conecta o aparelho em computadores. Então, ela tá ali sempre com você, mas ao mesmo tempo não tá. Com a base dos conceitos da história do game estabelecida, é aqui que Soma começa a brilhar de verdade em relação aos eventos e decisões morais que te apresenta. Próxima à entrada da estação Theta, você vai encontrar um Cara, só de ele ser um jogo de terror embaixo do mar, porra, vai se ferrar, né? robô avariado conectado ao UAU no fundo do oceano, mas que segue ativo. That's everything, right? Thank you, Catherine. Estou baixando esse jogo. Am I already here? Essa é a Robin Bass. Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. A Robin acredita que ela tá ativa dentro da arca e apesar de estar meio confusa e questionar o fato de não ter mais pessoas ao seu redor, ela não parece ter nenhuma noção da sua real situação. Nice to meet you, Robin. Que é sozinha, sem poder se movimentar, no fundo do oceano, isolada e sem nenhuma companhia por perto. E sabe-se lá quantos anos ela tá assim, até você finalmente topar com ela. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. Tá louco? At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Tá, seguinte, isso que ela acabou de falar é algo super importante pra história e serve como mais um dos debates filosóficos apresentados pelo jogo. Eu não vou mencionar isso explicitamente pro alcance desse vídeo não ser limitado pelo YouTube, mas sim, diversos membros da equipe começam a cometer esse ato logo após os seus escaneamentos, pra não ficarem com 2 versões deles existindo. The idea is, when Caralho, mas por quê? Nossa, que triste. Meu Deus. you're activated in the Ark, there's basically 2 of you, right? One human, one living skin in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. Você não quer que sua cópia sobreviva no seu lugar. E você mesmo quer sobreviver dentro... Calma. Nossa! Não tem 2 versões? Bom, ela tá falando que tem. Tipo, você continua sendo um humano e aí tem a sua outra cópia dentro do computador. É um copy-paste. É, tipo, eles escaneiam o seu cérebro e guardam você nesse lugar, sabe? É tipo Outer Wilds, é o que eu tô falando. Que eles escaneiam o cérebro lá e aí eles são mandados pra esse... pro negócio lá que ele falou do paraíso e tal, que era o plano, né? Na cabeça deles, se eles estiverem vivos, conscientes no corpo humano, a cópia digital vai ser só uma cópia, não você de verdade. Exato. Se a minha consciência atual não fosse a que vai ser salva, eu nem faria esse bagulho. Não vale a pena, mas aí você vai estar em 2 lugares. É uma cópia, é literal, mano. Eles escaneiam o seu cérebro. Você tem toda, sei lá, seu caráter, suas memórias, momentos. Entendeu? If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Você vai continuar no corpo original, mas você vai estar na cópia também, porque é uma cópia.
Vai ter uma cópia ali. Que o jogo te dá a opção de desativar ela, mas é totalmente uma escolha sua, que vai em direção da sua própria ideia de misericórdia e quem sabe até de eutanásia. Uma vez que o indivíduo não tem noção real do seu estado, o que seria menos cruel? Deixar ela existindo em uma solidão eterna no fundo do oceano, ou desativar ela para finalmente acabar com essa existência miserável? Não existe uma decisão correta. O objetivo do jogo aqui é simplesmente te fazer escolher, e independente de... Nossa, eu acho que eu desligaria ela, mano. Eu acho que eu desligaria ela. Não consigo. Você comeria sua cópia? Eu não. Eu não sou meu tipo. Apesar de ser uma cópia minha, eu não estou vivendo a cópia. Minha consciência não tá lá, então não sou eu. Mas tem duas consciências. Você está vivendo nas duas. Qual escolha você fizer, conviver com essa decisão. E eu acho que esse é o ponto em que o Soma me causou algo que nenhum outro jogo tinha feito eu experienciar. Nenhum jogo me deixou preocupado ou pensativo com decisões que simplesmente não alteram de maneira alguma o resultado da história. Soma tem só um final e todo mundo vai chegar nele, independente de quais decisões morais tome no decorrer da história. Cara, deve ser muito triste. Eu fico pensando. Sabe gente que joga um jogo e, por exemplo, nesse sentido aí, fala tipo... eu não senti nada, foda-se, eu desliguei ela porque eu quis. Deve ser muito triste ser esse tipo de pessoa, que a pessoa consome o bagulho, é apresentada pra uma situação e não absorve nada daquilo. Sabe? Tipo, gente que fala que a Abby de The Last of Us devia ser morta porque, sei lá, sabe? Não absorve nada daquilo. Nossa, deve ser tão triste ser você. História. E mesmo sabendo disso, não fica mais fácil encarar alguns dos desafios éticos que ele te propõe. Principalmente o mais difícil deles. Como já era de se esperar, caso você tenha prestado atenção na história, entre diversas crises... Eu, na maioria das vezes, eu me sinto assim por causa da depressão. Me causou apatia e sim, é bem triste ser eu. Não tô falando que é você, exatamente. Você jogou e você entendeu, por exemplo, esse jogo, tá ligado? Mas tem gente que não passou por nada e só não absorve nada, sabe? Tipo, sei lá, não sente nada com música, não sente nada, sei lá, com um jogo assim, por exemplo. Oi, camarada, tudo bom? Boa noite. Eu só desligaria se tivesse certeza que ele não fosse sentir dor. Bom, ela só, entre aspas, morreria, né? Então, sempre que o Tuca explicou algo, eu brisei, tô perdidão. Existenciais, o Simon vai aceitando o fato de que, assim como a Catherine e os demais robôs do game, ele também é um scan cerebral reativado. Sim. It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Através de conclusões do próprio personagem e audiologs que você consegue encontrar, você descobre que o Simon original morreu em 2015, sem sucesso no tratamento experimental do Dr. One. I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. Has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. O scan cerebral dele é considerado um escaneamento legado, que foi utilizado em diversos estudos desse campo e serviu para aperfeiçoar as IAs no decorrer dos anos. Inclusive, uma das decisões do game envolve escolher deletar o seu escaneamento cerebral da base de dados para que você não possa ser reativado novamente em outras situações aleatórias tipo essa do jogo. Legal.
He's dead, Cat. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. Caralho, mas deve ser... Caraca, mano. Toda essa discussão deve ser muito estranha pra outra consciência. Tipo, o outro eu falar, tipo... Porra, o verdadeiro James morreu e eu sou só uma cópia, sabe? Mas, tipo... Até então, pra ele era ele, sabe? Nossa, deve ser... que estranho. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Bom, em determinado momento, para chegar na estação mais profunda da Patos, a Vi, o Simon precisa de um traje de mergulho resistente à pressão. O scan cerebral atual do Simon 2, o Simon que a gente joga até aqui, depois do scan que acontece em 2015, é um par de olhos robóticos acoplado no corpo decapitado de uma colega da Catherine, que foi banhado em gel estrutural, a Imogen Reed. Inclusive, tem uma websérie oficial de 8 episódios que serve como um prólogo para os eventos do jogo aqui no YouTube. E nela, a Imogen é a protagonista. Se você quiser saber um pouco mais do que aconteceu com a Patos 2 e com o gel estrutural, o link dos episódios está aqui na descrição. Caramba, enfim, tem uma como não existe série? uma maneira de separar o seu traje atual do gel estrutural, a gente precisa passar o scan cerebral para um novo corpo, que já tá dentro do traje de mergulho de profundidade. E o que O negócio que buga a mente nesse jogo é que você acompanha as perspectivas das cópias, mesmo que a consciência não seja transferível. Sim, exatamente. Deve ser muito estranho pra ele. Tipo, ele se tocar, caramba. Tipo, ele acordou com todos os sentimentos e memórias do Simon antigo. Tipo, ele acordou, sei lá, respirando como um dia normal, lembrando, sei lá, quando ele era criança e pá, não sei o que lá, sabe? E aí, do nada, ele não é ele, sabe? Estranho. acontece aqui é surpreendente. What would be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Sorry about any discomfort. This should be over soon. Like having your picture taken. Well, with the most expensive camera in the world. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Caralho. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you... Que eu falei. Cara, o cara acordou sendo ele. E ele não é ele. Ele é um outro, não ele. Porra. think what happened? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. Exato. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? O Simon que a gente jogou até agora, o Simon 2, foi copiado. E agora, Dá pra nós matar somos ele? o Simon 3. Ou seja, esse cara que tá sentado nessa cadeira é o cara que a gente tava jogando até agora. Nós éramos ele até poucos segundos atrás. Ele era a gente. De certa forma, ele ainda é. E Sim, mais uma vez exato. o jogo te dá uma decisão. What if... Matar ele. What if he didn't need to wake up? You do that? Você... Caraca. Uou. Uou. É a mesma coisa do robô lá que tava embaixo da água. Dela falar que eles se desviviam pra não ter duas cópias. É a mesma situação. Ele vai escolher agora se ele vai acabar com um ou vai deixar os dois. Entendeu? É a mesma coisa. I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. O que você faz com ele? Desativa e, consequentemente, mata o Simon 2 que você viveu até agora e sentou aqui inocentemente, esperando que teria uma continuidade. Não, Deixa isso eu sei. A consciência que você tá agora é nova, a que você era é a que tá sentada aí. Mas pra pessoa, ainda é ele.
Até que ele pensou que só transferiu de um pro outro. Mas não, ele copiou, mas pra ele continua sendo ele. Esse bicho aqui continua sendo ele. Porque um robô tá respirando, por que não? Ele acordar e ficar sem companhia, abandonado nessa estação repleta de inimigos, o que é certo e o que é errado nessa situação? Não existe uma resposta certa, mas você vai ter que decidir. É importante destacar que nesse conceito de cópia digital do seu cérebro, não é como se você jogasse uma moeda e daí tivesse uma chance de continuar sendo você ou surgir do outro lado sendo a cópia. Você segue sendo você. Caraca, San Junipero. Calma. Nossa, esse episódio é muito bom de Black Mirror. Sapatão. Legal. O pai é você perder o corpo anterior, mas você tá num outro corpo. E o que importa é o que você tá pensando. Ele tá num outro corpo de boa. Catherine original foi copiada ou transferida? Ela foi copiada, como todo mundo daí. Eu queria outro corpo. É parte orgânico por causa do gel. Estão prestando atenção ou não? Gente, o vídeo tem 40 minutos. Às vezes a gente perde alguma coisa. Só que mais saudável que seja branco porque é mais fácil e rico. E com outro nome. Rico eu não diria, né? Não diria que dá, né? Será que o jogo entra em loop? Lembrando que o Tucas copiou eu lá no começo do vídeo, hein? Continuar sendo você ou surgir do outro lado sendo a cópia. Você segue sendo você. Só quem tem essa impressão de ter sido teletransportado e surgido do outro lado é a cópia, que acredita que é você porque tem todas as suas lembranças até aquele momento. Até mesmo em coisas simples o Soma consegue te deixar reflexivo a respeito das suas decisões. Em determinado momento você vai precisar de uma peça para poder ativar um terminal e seguir em frente. E essa peça pode ser retirada de um entre dois robôs que estão ao seu redor. Um robô é um humano que está com seu scan cerebral ativo, em pleno funcionamento, que segue fazendo as suas funções a teto. Ele ainda acha que tá tudo normal, não sabe que é um robô e segue trabalhando. É a mesma parada dos mutantes em Krakoa. Teoricamente, os 5 estão criando um monte de clone com as mesmas memórias e poderes, mas sem a verdadeira pessoa. Não é a alma deles. Mas e se a pessoa não acredita em alma? Se a pessoa não tem esse lado espiritual? Tudo que importa é aqui, o cerebelo. Copiar completamente todos os dadinhos do cérebro. Se a pessoa não acredita em alma, foda-se. Se a pessoa tá copiando o cérebro exatamente como é o mesmo cérebro, é o mesmo negócio. O estranho é ser a cópia. Se, tipo, você fizesse uma cópia e continuasse na consciência do que foi copiado, pelo menos, não precisa acreditar. Como assim não precisa acreditar? De qualquer forma, não vai ser o mesmo cérebro. Como não vai ser o mesmo cérebro? É uma cópia! É igual! Can't believe how much I'm sweating in this suit. Hey, you maybe have... É o mesmo cérebro, mas a minha consciência vai estar dentro dele, eu vou sentir... Gente, é uma cópia. Vai ter 2 Capitão Bumbum. Você vai estar aqui sentindo, mas você vai estar aqui sentindo também, entendeu? I need to get the data. Teta! Hey, Beleza. you. Help me out here, will you? I think I need some vacation, sir. I have to speak with Akers about that. Isn't that right, Akers? Se eu copio um jogo... Quê? Se eu copio um jogo, é pirata, logo a cópia do meu cérebro é pirata? Sim. Mas daí daí, na Marvel, almas existirem ou não é uma dúvida? Mas a consciência do cara literalmente se passou pro novo corpo? Não. Não passou pro... Eles copiaram o que tava sentado pro outro. É uma cópia, os dois são o mesmo. Tanto que ele acordou e achou que tinha dado certo. Cópia é tipo quando troca de personagem do jogo, tá ligado? Tipo, você jogou The Last of Us com o Joe e do nada você tá controlando a Ellie. O peixe girando, mano. Até porque a Marvel nem existe. Jesus clonava peixe, então pode clonar gente e cartão. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. O outro é basicamente um cãozinho, sem scan cerebral humano. Uma IA simples que faz barulhinhos fofos e te ajuda em várias paradas enquanto você tá aqui. Oh, hey, little guy. Didn't expect to see you again. Good robot. O robozinho, durante essa sessão,
também te salva caso você caia num abismo. Thanks, little man. You're stronger than you look. E aí, eu desativo o humano, que vai seguir trabalhando aqui pra sempre feliz, ou o cachorrinho inocente que me ajudou? Porra, é óbvio que eu desativei o humano. Não tinha como matar o robô cachorrinho. Ele era muito fofo. E também, uma eternidade trabalhando é pior que inferno. Eu salvei o cara. O problema é que quando você faz isso, o robô cachorrinho, que até o momento é seu amigo e fica te seguindo, percebe o que você fez e foge assustado, como se você fosse um monstro. This works. E aí, valeu a pena? Valeu a pena? Isso doeu. Corroborando com aquela ideia de paraíso criado por humanos e inferno criado pela máquina, na parte final do game você encontra diversas pessoas nos quartos das instalações, vivendo em diferentes estados de existência ou vida perpétua. Se é que dá pra chamar isso desse jeito. Porque olhando essas pessoas assim e me imaginando nessa situação, eu achei a parada bem perturbadora. Alex. A sua decisão final envolve ninguém mais, ninguém menos que o único ser humano de verdade que você encontra no jogo, Sarah Lindblom. Ela é, consequentemente, também o último ser humano vivo do planeta Terra. Ela tá aqui sendo mantida viva por aparelhos, apenas para proteger a Arca. Um paralelo simbólico me lembrou muito o cavaleiro Indiana Jones que protege o Santo Graal. Are you human? Sarah Lindblom, payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. The only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the Gunnet Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. To tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? O diálogo com ela é extremamente triste e melancólico. You could kill me. Mas ao mesmo tempo é bonito. I still can't believe I'm the last one. That's crazy. E faz pensar a respeito de como nós enxergamos a vida. Em determinado momento, ela pede ao Simon que desligue os aparelhos para que ela possa descansar e partir. É sua decisão fazer isso ou não, e também ficar com ela nos seus últimos momentos. Please don't believe this. Are you serious about me killing you? Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best. Atende o telefone. Maybe this feels right. Simon, I want to die. Sarah. Just think about it. Eu acho que em todo jogo essa foi a única decisão que eu não hesitei em tomar. Would you stay with me, please? It won't be long now. Please, just stay. I liked Pathos. Liked my colleagues. Ela gostava de patos, Ian, cara. Nick, Jasper, even Kelly. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send him out there. To the stars. Lembrando que muitos aspectos da história eu deixei de fora pra gente poder focar mais nessa parte filosófica e ética que o jogo se propõe. Agora eu vou comentar o final dele e em seguida o que fica comigo depois do solo. Ela nem pode ficar feliz pra toda a vida.
Nossa, alguém prende o Will, por favor. Mas como apesar de todas as reviravoltas que a gente tem ao longo da gameplay, o final ainda é o mais surpreendente, eu quero dizer que se você ainda tá aqui sem ter jogado esse jogo, eu não sou seu amigo. Mas assim como no jogo, a escolha é sua. Ah, eu vou aproveitar também pra fazer algo que normalmente eu não faço. Mas se você gostou do tema e do formato desse vídeo, pô, deixa um like aí pra ele poder ser recomendado pra mais pessoas. Deu muito trabalho pra produzir e o seu like já ajuda pra caramba. Enfim, bora lá. A sessão final de Soma, por breves momentos, passa a ter um tom otimista, que faz um contraste gigante com a melancolia existencial que o jogo trabalha desde o início. O Simon passa de um ser em crise que questiona as razões da sua existência, de estar na Patos 2, que não sabe se deveria se importar com a missão de continuidade humana da Catherine, para alguém que vê esperança na projeção do futuro. E isso acontece na medida que ele se aproxima de obter a Arca. Mesmo que ele tenha ficado irritado com o fato da Catherine ter omitido como as cópias dos scans cerebrais funcionam, já que ele fica transtornado ao descobrir que passou a ser o Simon 3 e o Simon 2 foi colocado em estado inanimado, a vontade de continuar a raça humana e a sua própria existência crescem nele, da mesma maneira que cresce em nós no decorrer do jogo. Depois de colocar a Arca no compartimento de cargas da arma espacial Ômega e acoplar o compartimento no satélite, numa contagem regressiva apertadíssima, a Catherine começa o processo de download para colocar os scans cerebrais deles dentro da Arca. E então, isso acontece. Vai dar merda, não vai? Imagina, a gente acorda no começo de novo. Que foda que assim. Time, 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys were Ih, o dele não tá indo, hein? Imagina, ela só upou o dela. Imagina, mano, ela só upou o dela e foda-se ele. Ah, 10 seconds. Quer dizer, isso aí. 8, Ah, tá indo. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uou! Como que ele sabe se funcionou? Porque ele ainda está aqui, só que a consciência dele foi copiada pro outro, então ele não sabe se funcionou, se o outro tá funcionando. Still here. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? No começo do game, quando o Simon é despertado no futuro, e também na parte que a gente tem que fazer a escolha do que fazer com o Simon 2, o jogo nos deu a visão da substituição. Ou seja, ele nos colocou no controle da cópia que é despertada. Pela primeira vez, logo no final, a gente segue tendo a visão do Simon 3 depois da cópia. Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine, you lied. And I believed in you, I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Tá porra. É um final denso, pesado e que demora pra ser digerido, mas que pra mim faz total sentido dentro do tom e dos temas que o jogo aborda desde o começo. Eu não posso afirmar isso, mas assim, existe uma cena pós-créditos que nos dá a visão do Simon 4 despertando na Arca
Ele falou... Aí, ó. Funcionou. Porra, é isso que eu tô falando. Os dois são reais, velho. Is this? Pra ele, Did it funcionou. work? Catherine? E encontrando a Catherine de frente para um mar. Catherine! Caramba, eles são I can't avatares believe we actually made it. do Power World. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Ai, vai dar muito merda, não vai? Ai. Imagina ver um meteoro e bate nesse negócio, ele destrói a arca. Eu acho que o final original do game seria apenas o Simon 3 na escuridão. E adicionaram essa cena pós-créditos pro clima não ser tão pesado pra quem jogou tudo isso até agora. Pra dar um sentido de recompensa pro jogador depois de tudo que ele viveu. Porra, mas... Né? Continua pesado. Continua amargo pra mim, velho. Pô. A arca ser destruída é só questão de tempo. Não, com certeza. Mas imagina, tipo... Ah, não, vai dar tudo certo. De repente, pô, bate alguma coisa e explode. Mas é só uma teoria. O fato é que esse jogo conseguiu me fazer pensar incessantemente em coisas que normalmente eu evito para não ter milhões de crises existenciais. É tudo tão bem feito e com várias camadas de significados que, cara, esse jogo é uma masterpiece. Poucas empresas criam jogos que não ofendem a capacidade de interpretação dos jogadores e forçam eles a tomar decisões tão profundas quanto esse aqui. Eu sinto uma falta genuína de mais jogos como Soma. Esse jogo força a gente a olhar pra dentro de si mesmo. Eu tô me perguntando por que tem duas câmeras. Eu não me lembro se no começo do vídeo, quando ele baixou o bagulho, ele mudou de câmera, tá ligado? Então, tipo, ele tá falando com das nossas duas cópias. Ele tá falando com essa daqui e ele tá falando com a outra, que é a outra câmera. Tá ligado? E pensar em coisas que a gente como ser humano naturalmente tenta evitar, como Cinema. a morte, a existência, a moralidade e a consciência. O jogo saiu em 2015 e até hoje ele recebe no Reddit postagens com diversas interpretações e teorias da história, do tipo, quem é o responsável por acordar o Simon no futuro? Ou qual decisão você tomou e o que te levou a chegar numa conclusão em relação ao Simon 2 inanimado? Essas questões em aberto que a gente consegue discutir elas infinitamente, pra mim Melhor são do que a cinema, melhor parte desse videogame. jogo. E aí, tá em crise? Bateu aquela ansiedade existencial? Aproveita que você tem uma boca e pode gritar e conta pra mim aqui embaixo o que você achou de Soma. Quero agradecer demais todos os apoiadores do canal que estão aparecendo aqui do lado. Sem eles, esse e outros vídeos não seriam possíveis. E eu convido você que está assistindo a conhecer a minha campanha e, se possível, me apoiar. A partir de R$6 por mês você já pode colaborar com a campanha e me ajuda muito. Vai, Aqui fala, quem fala, é não o vai falar Lucas. E já parou pra pensar se todos nós estamos numa arca? Tipo, aqui tem no jogo, a deriva no espaço, e isso aqui é um ambiente digital simulado? Fica aí o questionamento. E até o próximo vídeo. Ele não vai Tchau. falar da câmera. Ah, Lucas, porra. E esse é o maior plot twist de um vídeo que ele já fez, velho. Tipo, ele virar assim e, tipo, falar com a outra cópia. Porra. Mas a gente tá... É, a famosa Matrix, né? A famosa Matrix. Às vezes eu fico pensando se tudo não é fruto da minha consciência. Ou você aí... Entendeu? Né? Muito foda, muito foda. Que vídeo bom, que vídeo bom. Jogo bom. Acho que eu não conseguiria jogar o jogo por causa do terror, né? Mas foda. Sempre funcionou, só que da outra vez a consciência do Simon 2 foi para o 3, mas agora a do 3 não foi para o 4. Então o 2 podia dizer que o eu dele foi para o 3, mas o 3 não podia dizer que o eu dele foi para o 4. Você não sabe, porque a gente só tem essa sensação que o eu do 2 foi pro 3 porque o jogo mostra. Porque pro Simon 2, ele continuou ali sentado. Pro Simon 3 deu certo. Pro Simon 4 também deu certo, tá ligado? Tipo, a gente só tem essa sensação porque né? Dá like aí no vídeo.